No vídeo de hoje a gente vai falar para vocês quais são as melhores e também as piores televisões para jogar games, seja GTA 6 ou qualquer outro jogo diferente. E o legal desse vídeo é que a gente não vai apenas falar quais são as TVs, a gente vai mostrar várias imagens, pois assim vocês vão ver exatamente quais são os pontos positivos e negativos de todas essas TVs. E sem enrolar, eu já vou iniciar o vídeo contando para vocês quais são as TVs que particularmente eu não compraria para a experiência gamer. O primeiro modelo se trata da PUG 7019 da Philips de resolução 4K e eu não recomendo ela, pois ela possui vários pontos negativos na hora de jogar. Por exemplo, pessoal, muitos jogos atualmente nos entregam suporte para HDR, que é uma tecnologia que tem como função principal melhorar a qualidade de imagem e muito provavelmente o GTA 6 também vai ter suporte para HDR. E esse modelo da Philips até entrega suporte para HDR, no entanto o HDR dela fica muito abaixo da média se comparado a outras televisões que geralmente a gente testa aqui no canal. E para vocês terem uma referência disso, agora estamos mostrando algumas imagens comparativas, onde na esquerda a gente tem a PUG 7019 da Philips, que é a televisão que eu estou mencionando agora, e na direita uma outra televisão da própria Philips. E como a gente consegue ver, realmente a diferença na qualidade de imagem é gigantesca e fica bem evidente como a televisão da esquerda fica muito abaixo da média na hora de rodar um jogo com HDR ativado. E se por acaso você tiver essa televisão da Philips, até recomendo que testem jogar com HDR desativado, pois a depender do game, a imagem pode melhorar bastante. Mas no caso desse modelo da Philips, infelizmente ela tem vários outros problemas, além da questão do HDR. E uma das coisas que mais me incomodou nela foi a baixa qualidade da uniformidade das cores, que para quem não conhece, é a capacidade que a televisão tem de reproduzir de forma uniforme o mesmo padrão de cor por uma área muito grande da tela ao mesmo tempo, e nesse sentido esse modelo da Philips fica sim muito abaixo da média. Nessa cena, por exemplo, eu coloquei ela para reproduzir uma tela toda cinza, mas percebam que algumas regiões da tela estão mais escuras do que outras, e na prática isso nos dá a sensação que a tela está suja ou manchada, e a depender do jogo que estamos jogando, isso pode prejudicar bastante a nossa experiência, especialmente quando estamos movimentando a câmera de forma lateral ou então para cima e para baixo, pois é nesses momentos onde fica bem evidente essa questão da uniformidade das cores. E se eu quisesse, eu até poderia criticar outras coisas nesse modelo da Philips, como por exemplo o fato dela não ter suporte para VRR e também o fato dela ter problemas de rastros por trás de imagens em movimento, acima da média se comparado a outras TVs, mas enfim, acho que ficou claro que essa daqui é uma TV que eu não recomendo para a experiência gamer. Só que além desse modelo da Philips, agora eu gostaria de mencionar o modelo da Samsung e outro da LG, que particularmente eu não indicaria se você quer uma TV para jogar. No caso da Samsung, por exemplo, eu não recomendo o modelo QLED Q8F, pois ela tem duas coisas que me incomodaram. A primeira é que ela não tem suporte para VRR, algo que simplesmente não faz sentido. E eu falo isso pois atualmente a Samsung vende várias outras TVs, incluindo modelos mais baratos, que nem QLED são, que já entregam suporte para VRR. Então eu não vejo muito sentido aqui o fato dessa televisão QLED, que é mais cara, não entregar suporte para essa tecnologia. E além disso, por algum motivo, essa televisão da Samsung entrega um nível de preto que fica abaixo se comparado a outras televisões mais baratas também da própria Samsung, então por conta dessas duas questões, eu não indicaria tanto ela na hora de jogar. E no caso da LG, eu não recomendo a QNED 85A, pois a LG vende essa televisão como se ela fosse mini LED, e essa é uma tecnologia que tem como principal função melhorar o nível de preto e o contraste. No entanto, na prática mesmo, a televisão fica devendo bastante nessas questões de nível de preto e contraste, ficando bem abaixo da média se comparado a outras TVs de tecnologia mini LED que eu já testei aqui no canal. E além disso, a nossa unidade apresentou um segundo problema. Em alguns jogos era possível perceber que a tela apresentava uma oscilação de brilho que não deveria ocorrer, algo que dá para ver claramente nessa imagem. Reparem que o modelo da LG na direita realmente está apresentando uma oscilação de luz que não deveria estar acontecendo. Então, por esses motivos, essa é uma outra televisão que provavelmente eu não escolheria para jogar. E antes de falar quais são as TVs que, ao meu ver, valem a pena para jogar, eu gostaria de destacar que a minha intenção aqui não é chatear ou magoar alguém que talvez já tenha comprado uma dessas TVs que eu acabei de falar.
todas elas vocês conseguem jogar e se divertir tranquilamente. A grande questão é que quando a gente pega ela e compara com outras televisões com faixa de preço parecido, a gente vai ver que elas poderiam ser bem melhores em algumas características e por isso eu mencionei elas anteriormente. E vamos ver agora então quais são as TVs que eu recomendo para jogar, mas antes lembrando pessoal, se chegaram até aqui e estão gostando do conteúdo, não esqueçam de deixar o gostei aqui embaixo, pois o apoio de vocês é super fundamental para a continuação do nosso canal, então contamos muito com o apoio de cada um de vocês. Mas voltando para o vídeo, se você quer uma televisão para jogar, eu diria que atualmente é quase obrigatório você escolher uma televisão que entrega suporte para VRR. E eu falo isso pois atualmente a gente já tem várias televisões de entrada de resolução 4K que entregam suporte para essa tecnologia. E para quem não lembra, a função do VRR é basicamente o seguinte: imagine que o GTA 6 tenha um modo que rode o jogo a 60 quadros por segundo, mas não seja 60 quadros 100% estáveis, ou seja, de 60 cai para 55, cai para 50, cai para 48. Nesse momento, se você tiver uma televisão que não entrega suporte para VRR, você vai começar a observar a imagem dando algumas leves engasgadas ou então efeitos de corte, ou seja, você vai ter uma experiência menos fluida. No entanto, se você estiver jogando esse mesmo jogo em uma TV que dá suporte para VRR, a sua televisão vai sincronizar a frequência dela em tempo real, e com isso a maioria dessas quedas você não vai perceber. Então, na prática, uma TV com VRR pode te proporcionar uma experiência muito mais fluida na hora do gameplay. E uma coisa importante de destacar é que o VRR também não é uma tecnologia milagrosa, tá? Se a queda for muito drástica, por exemplo, de 60 para 20, o VRR não vai dar conta, daí nesse momento você vai ter assim algum tipo de efeito, engasgo na tela. E lembrando que no momento dessa gravação não foi confirmado se o GTA 6 vai ter um modo a 60 quadros. Se por acaso ele só tiver um modo a 30 quadros, nesse caso o VRR não vai ter nenhuma utilidade e não vai ajudar em nada. No entanto, mesmo assim é legal ter uma TV com suporte para VRR por conta dos outros jogos e como eu já falei anteriormente, atualmente é bem fácil encontrar televisões de entrada de resolução 4K que já entreguem suporte a isso. Alguns exemplos disso são as TVs P7L e P7K da TCL. No caso da Samsung nós temos o modelo U8600F e para quem prefere a LG, nós temos o modelo UA8550 de 2025. Todas essas TVs são de resolução 4K e entregam suporte para VRR. No entanto, é importante destacar que todas essas TVs que eu mencionei agora são modelos de entrada e algumas delas vocês encontram até por menos de R$2.000 na versão de 55 polegadas. Então, por mais que entreguem no VRR, que é algo positivo, obviamente elas não vão ser 100% completas para a experiência gamer em termos de tecnologias. Então, nenhuma delas vai entregar, por exemplo, uma taxa de atualização nativa de 120 Hz, que é uma outra coisa que eu acho bem relevante atualmente, especialmente se você tiver condições de investir um pouco mais e pegar uma televisão que já entrega essa taxa de atualização. E sobre essa questão, às vezes eu até vejo as pessoas comentando que comprar uma televisão com 120 Hz não faz tanta diferença assim, pois atualmente a gente não tem quase nenhum jogo que de fato aguente ficar ali rodando a 120 quadros por segundo e provavelmente o GTA 6 também não vai rodar a 120 quadros. No entanto, tem um detalhe que às vezes as pessoas esquecem, que é o seguinte: não sei se vai ser o caso do GTA 6, mas atualmente a gente já tem vários jogos que rodam a 40 quadros por segundo e esse modo de imagem só funciona em televisões de 120 Hz. E o legal desse modo é que ele consegue nos entregar uma imagem mais fluida se comparado a jogar a 30 quadros e não precisa sacrificar tanto a qualidade de imagem como acontece nos modos de 60 e 120 quadros. E além de ter um modelo que entrega essa taxa de atualização, também é importante a televisão ter suporte para HDMI 2.1, pois isso garante que a sua televisão vai conseguir rodar os jogos a 4K a 120 quadros por segundo ao mesmo tempo. Só que agora vem um dos pontos mais importantes, pois quando as pessoas buscam uma televisão para jogar, eu vejo que geralmente elas se focam muito só nas tecnologias, que é tudo isso que eu falei até agora: VRR, 120 Hz, HDMI 2.1, e sim, tudo isso é bem importante. No entanto, mesmo que você compre uma TV que te entregue tudo isso, isso não vai significar necessariamente que você vai ter uma experiência acima da média na hora
hora de jogar. E para vocês terem uma referência disso, agora estamos mostrando algumas imagens comparativas de duas televisões rodando exatamente o mesmo jogo, e o interessante é que esses dois modelos nos entregam uma taxa de atualização de 120 Hz com VRR e HDMI 2.1, mas percebam que apesar das duas entregarem as mesmas tecnologias, nós podemos ver claramente como o modelo da direita está entregando uma imagem muito superior e bem mais imersiva se comparado à TV da esquerda. Ou seja, pessoal, além de estarem atentos às tecnologias que as TVs entregam pra gente, também é importante que vocês estejam ligados ali na qualidade de imagem, pois isso pode variar muito a depender do modelo. Mas nesse momento eu sei que algumas pessoas podem estar se perguntando, mas como é que eu vou saber se uma televisão tem ou não tem uma boa imagem para games? Sendo bem direto com vocês, em termos de qualidade de imagem, sem dúvidas as melhores TVs são aquelas que entregam a tecnologia OLED ou então Mini LED. Mas tem um detalhe relevante aqui. Atualmente no mercado, se vocês comprarem qualquer TV de tecnologia OLED, mesmo que sejam as mais baratinhas vendidas atualmente, muito provavelmente você vai ter uma qualidade muito boa, pois todas as TVs de tecnologia OLED conseguem nos entregar um nível de preto perfeito, sem problemas de vazamento de luz e um contraste incrivelmente bom. Então, independente do modelo OLED que você escolher, muito provavelmente você vai estar levando para casa uma qualidade de imagem sim acima da média. No entanto, no caso das TVs Mini LED, a coisa é um pouco diferente. 3, 4 anos atrás, por exemplo, se vocês comprassem qualquer TV Mini LED, era quase garantido que vocês estariam levando para casa uma TV muito boa em termos de qualidade de imagem. No entanto, a partir do ano passado, a gente teve algumas mudanças, pois algumas marcas começaram a lançar TVs Mini LED com uma qualidade um pouco duvidosa, vamos colocar dessa forma, entregando um nível de preto e um contraste muito abaixo da média, se comparado ao que a gente estava acostumado a ver em TVs que entregavam essa tecnologia. Então, nesse ano de 2026, se forem comprar um modelo Mini LED, é interessante ver pelo menos 1 ou 2 vídeos na internet para ter certeza que a televisão manda bem. E para facilitar para vocês, aqui embaixo no campo da descrição, a gente vai colocar uma lista das melhores TVs OLED e Mini LED que a gente testou nos últimos meses e que entregaram um bom desempenho para a experiência gamer. Então é só olhar aqui embaixo, a gente vai colocar a lista já mais ou menos na ordem ali da minha preferência. E se forem olhar aqui embaixo, já quero aproveitar para dar uma segunda dica, que é a mesma dica que a gente aqui no canal também utiliza para comprar as nossas televisões com ofertas muito boas. E a dica é a seguinte: aqui embaixo no campo da descrição e no campo de comentários fixado, a gente vai estar colocando o link oficial do nosso grupo do WhatsApp. E para quem não conhece, diariamente lá a gente coloca oferta de vários produtos, especialmente de TVs. Então sempre que aparece um modelo com de fato uma boa oferta em uma loja confiável, a gente sempre avisa a vocês e é 100% de graça para entrar e participar, então aguardamos vocês lá. E para quem está de olho nas novas TVs de 2026, vale mencionar que aqui atrás de mim eu já estou com a novíssima OLED C6 da LG, que acabou de lançar no mercado brasileiro. Inclusive já postamos um vídeo de primeiras impressões, caso queiram dar uma conferida, e nos próximos dias, muito provavelmente, a gente já vai ter vídeos, análises ou então comparativos das novas TVs Mini LED da TCL que chegaram agora no mercado brasileiro. Então já aproveita, olha aqui embaixo, vejam se realmente estão inscritas por aqui para não perderem esses próximos vídeos. Mas enfim, pessoal, então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, e se gostaram não esqueçam de dar o gostei aqui embaixo, é extremamente importante pra gente, e também podem ficar à vontade aqui embaixo no campo de comentários para expor a sua opinião, gostaram, não gostaram do vídeo, tem alguma coisa para complementar, ou se alguém aí quiser falar qual é a sua televisão, o que acha dela para a experiência gamer, eu agradeceria bastante, pois isso ajuda a enriquecer aqui o conteúdo do vídeo. Então esse foi o vídeo, valeu, falou e até a próxima!